Olá pessoal, aqui é o professor Jonas, professor de Geografia da Escola Estadual Padre Tomás de Aquino. Retomando aqui os nossos estudos pelo caderno de atividades, hoje nós vamos nos deter em mais 4 questões lá da parte de Geografia, né? Então peço que vocês peguem o caderno e vamos lá para nós respondermos essas 4 questões aí. Questão 5, que diz o seguinte: defina o conceito de território. A questão 6. Qual a diferença de fronteiras, divisas e limites? Questão 7. Por que a fronteira brasileira é de difícil fiscalização? E questão 8. Dê exemplos de crimes que são praticados nas faixas de fronteira, devido à falta de fiscalização. Então, o tema principal da nossa aula de hoje são as fronteiras do nosso país, né? Vamos estudar tudo sobre isso, né? As fronteiras brasileiras. O território de um país corresponde à área administrada pelo Estado, sobre a qual este exerce controle e representa a autoridade máxima. As fronteiras são as linhas que delimitam os territórios entre os países. Então aí a gente tem dois conceitos, né? O conceito de território e o conceito de fronteiras. O território corresponde à área administrada pelo Estado, ou seja, pelas instituições que governam aquele determinado país, né? Então esse conceito de território está relacionado muito com essas duas palavras, controle e autoridade. O controle que as instituições que governam o país têm sobre o território, sobre o terreno onde o povo vive, né? E a autoridade que ele tem sobre esse povo que reside nesse território, né? Ao longo do tempo, as fronteiras podem sofrer alterações em consequências de conflitos ou de acordos diplomáticos. É o que está mostrando aí nesses 5 mapas, né? Esses mapas eles mostram a expansão do território brasileiro. Então, no início, o Brasil era só essa parte que hoje corresponde ao Nordeste e ao Sudeste, né? E depois o nosso país foi expandindo seu território até ocupar quase metade da América do Sul, né? Seja por conflitos, como foi o caso da Guerra do Paraguai, em que o Brasil venceu a guerra e anexou uma parte do território do Paraguai ao seu território, né? Naquela região ali de Mato Grosso do Sul, que hoje é o Mato Grosso do Sul, né? Ou então, como no caso do Acre, o estado do Acre pertencia à Bolívia. E por um acordo diplomático, né? Sem ter conflito, o Brasil anexou esse território ao nosso território, né? Ao território brasileiro. As fronteiras são demarcadas com base em elementos naturais, como rios, mares e montanhas, ou somente com linhas imaginárias. Nesse caso aí, dessa imagem que vocês estão vendo agora, é a tríplice fronteira, né? A fronteira entre Brasil, Paraguai e Argentina. E vocês veem que o que divide o território dos 3 países é uma fronteira real, né? Que é o Rio Paraná, em cruzamento aí com o Rio Iguaçu. Mas as fronteiras também podem ser só linhas imaginárias, não tem nada no terreno, mas um acordo definiu qual parte pertence a determinado país, né? As divisas que marcam os territórios das unidades da federação e os limites entre os municípios dessas unidades também podem ser demarcados com base em elementos naturais ou linhas imaginárias. Então tem mais dois conceitos aí: divisa, né? Que é a linha que divide os territórios das unidades da federação. No caso do Brasil são os estados, né? Que é o que mostra aí nesse mapa. Então, quando você passa por uma cidade que pertence a determinado estado e entra em uma cidade que pertence a outro estado, você ultrapassou a divisa do estado, né? E quando você atravessa o território de 2 municípios que pertencem ao mesmo estado, então você atravessou o limite entre os municípios, né? No caso aí eu até destaquei no mapa do Rio Grande do Norte a nossa cidade, né? São José do Campestre e Natal, que é a capital. Então não é certo dizer eu passei a fronteira de São José do Campestre com Tangará, por exemplo. Não. O correto é eu passei o limite, né? Entre municípios é limite. Entre estados é divisa. E entre países é fronteira, né? Essa é a diferença. As faixas de fronteira realizam o contato entre diferentes porções de territórios. As áreas fronteiriças
apresentam características naturais, sociais, econômicas e culturais de dois ou mais países. O Brasil faz fronteira com quase todos os países da América do Sul, exceto o Chile e o Equador. A leste, o território brasileiro é delimitado pelo Oceano Atlântico. Então, nosso país ocupa 47% do território da América do Sul, né? Quase a metade. Faz fronteira com todos os países da América do Sul, exceto com esses dois aí citados, né? Chile e Equador. Então, nosso país tem mais de 15 mil, ou aproximadamente 15 mil quilômetros de fronteira terrestre, né? Conforme mostra aí nesse mapa, né? Tem a bandeira de todos os países da América do Sul. E tá aí mostrando, né? Tá circulado o Equador e o Chile, mostrando que são os únicos dois que não têm contato com o Brasil. Pode ver, né? Estão um pouco distantes, né? Não fazem fronteira com o Brasil. Todos os outros países da América do Sul e também a Guiana Francesa, que não é um país, né? É um território que pertence à França, faz fronteira com o Brasil. Por isso que o nosso território é de difícil fiscalização, né? Que é o que fala aí nesse slide que vocês estão vendo agora. A grande extensão da fronteira brasileira torna difícil sua fiscalização. Nas áreas cobertas por densa vegetação e menos povoadas, há grande dificuldade, por exemplo, em combater o contrabando de mercadorias e o tráfico de drogas. Tem até algumas imagens aí, né, de fiscalização na zona de fronteira. Então, pessoal, e agora vocês, retomando aí as questões, vocês saberiam responder? Espero ter contribuído para que vocês possam responder essas questões. Muito obrigado.